Olá a todos. Este é o canal Sharing Condition Knowledge e o episódio de hoje é sobre periodização. Isto é um conceito muito vasto. Vamos tentar só abordar os princípios da periodização e tentar simplificar um bocadinho a parte inicial. À medida que formos avançando com os episódios, vamos tentar fazer um episódio específico para cada tipo de periodização, de forma a conseguirmos entender melhor formas de trabalhar em cada tipo de periodização. Então, o que é isto da periodização? A periodização define-se sendo uma distribuição planeada ou uma variação nos métodos e meios de treino ao longo do tempo. Então, com isto, conseguimos dividir entre duas fases: o planeamento e a programação. O planeamento consiste em estruturar o plano de treino em fases mais longas e mais curtas, de forma a atingir os objetivos. Programar é preencher esta estrutura planeada com conteúdo adequado à modalidade para a qual se está a priorizar. Isto tem inúmeras vantagens. Mesmo pensando a primeira vez sobre o assunto, é claro perceber que ajuda a desenhar um plano de treino bem estruturado, ou seja, não precisamos estar a pensar na hora o que é que ele deve fazer consoante o objetivo. Uh, Nós conseguimos focar no objetivo que queremos e não fazer nada aleatório, porque tudo o que um plano de treino aleatório gera resultados aleatórios. E nós não queremos resultados aleatórios, nós queremos algo muito objetivo, que, por exemplo, nós queremos, neste caso, hipertrofia na primeira fase da época, nós temos que treinar para isto, nós queremos aumentar a velocidade dele, nós temos que treinar para isto, então tudo isto tem que ser pensado e estruturado. Então, o treinador fica a saber quanto tempo disponível tem para cada fase de treino e não, ok, eu agora na minha cabeça tinha 6 meses, 6 semanas de hipertrofia e na realidade só vou ter 4 porque a época começa mais cedo, então eu preciso de antecipar todas as outras fases. Conseguimos fazer uma integração melhor da parte técnica, tática, física, psicológica e nutricional, de forma a potenciar o atleta, de forma a potenciar o atleta e o seu pico de performance e permite fazer uma gestão melhor da fadiga ao longo da época, evitando assim overtraining ou overreaching e evitando assim, se calhar, algumas lesões por estes fatores. Para planear, nós precisamos ter uma noção de que existe algumas divisões básicas que se têm em todos os planeamentos. Estas divisões são o macrociclo, que é a fase maior, onde entram todas as outras. O macrociclo pode durar vários meses ou até vários anos, como num ciclo olímpico. O mesociclo, que normalmente dura entre 2 a 8 semanas, dentro do mesociclo está o microciclo, entre 5 a 14 dias, é 1 a 2 semanas, podendo chegar mesmo até um mês, e a unidade de treino, que é o nosso clássico treino, em que dura horas ou apenas minutos. Para além desta divisão, pode-se dividir estas situações consoante a competição na época, em que consideramos uma fase pré-competitiva, uma fase competitiva e uma fase pós-competitiva, ou transição. Ou seja, há estas duas formas de dividir. Uma está relacionada com a competição, outra está mais relacionada com os objetivos em si. Ou seja, é um mesociclo de hipertrofia, é um mesociclo de potência. Ok? Qualquer dúvida que tenham, não hesitem em pôr em comentário no vídeo, que nós vamos tentar responder o mais brevemente possível. Então, que tipos de periodização existem e que modelos existem para esta periodização? Existem dois grandes tipos, uma periodização linear e uma periodização não linear. A periodização linear é clássica ou inversa. Esta periodização clássica, ah, eu vou passar à frente para explicar. Esta periodização clássica entende-se como um aumento da intensidade e uma diminuição do volume ao longo do tempo. Ou seja, iniciamos a periodização com um volume mais alto e vamos diminuindo à medida que o tempo vai avançando e a intensidade o inverso. A periodização linear inversa é exatamente o oposto desta periodização linear clássica. Enquanto na outra a intensidade subia, nesta é o volume que sobe e é inversamente é a intensidade que desce.
Tem-se falado mais nesta periodização em modalidades em que a prova é maioritariamente de resistência e que se calhar tem lógica ahm, inverter estes papéis em vez de acabar com uma periodização e um microciclo ou mesociclo com muita intensidade e pouco volume. Se é uma prova de resistência e com alguma duração, acabar com mais volume e intensidade. Uma coisa que eu não referi é que estas periodizações lineares é nomeadamente para ou desportos individuais ou desportos com poucos períodos competitivos, ok? Porque nos desportos coletivos, por norma, há mais períodos competitivos e esta periodização acaba por ser um bocadinho diminu... não representa bem os nossos objetivos para essa modalidade. Temos também a periodização não linear ondulatória, que esta já entra nestas que estava aqui a falar no segundo campo, na periodização não linear. Temos aqui a ondulatória, em que já se aplica um pouco mais aos desportos coletivos, e esta periodização ondulatória, por norma, é feita semanalmente, ou seja, eu vario o volume e a intensidade mesmo durante a semana. Ah, imaginem, neste exemplo que está aqui neste gráfico, ele varia de microciclo em microciclo, ou seja, de semana a semana, mas é possível variar entre treino e treino, fazer intensidades e volumes diferentes para trabalhar objetivos diferentes em diferentes sessões de treino, mas na mesma semana. Vou tentar clarificar isto mais uma vez. Ou seja, dentro do mesmo microciclo, temos o microciclo tem várias unidades de treino. Em cada unidade de treino, trabalhamos com objetivos diferentes, ou seja, com volumes e intensidades diferentes nessa sessão de treino. Isto é muito usado nos esportes coletivos pela intensidade e pela carga competitiva que estes têm ao longo de uma época. Ultimamente também tem-se falado muito de uma periodização não linear flexível, em que se baseia em como o atleta está no dia. Ou seja, eu vou treinar algumas componentes físicas consoante o estado de prontidão do atleta no dia. Por exemplo, contra o movement jump, o salto vertical, eu avalio se ele está muito cansado, se ele está menos cansado, e com isto eu vou variar a sessão de treino que ele vai fazer neste dia. Se ele tiver um estado de prontidão elevado, eu executo uma sessão de treino em que tenha uma carga no sistema nervoso, consigo colocar mais carga, enquanto se ele estiver mais fatigado, eu não consigo colocar tanta carga e opto por um treino com menos intensidade. Sobre periodização é tudo. Depois iremos abordar especificamente mais a fundo cada um dos, dos tipos de periodização. Se tiverem algum em específico que queiram saber um pouco mais, comentem e nós tentamos gravar o mais breve possível. Obrigado a todos. Sigam a página no YouTube e no Patreon.